graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos começando hoje mais uma matéria do nosso curso telepresencial. Vamos estar compartilhando com você a respeito de liderança, liderança 2, trabalho em equipe. E eu tenho certeza que você será edificado e abençoado em mais essa matéria. Vamos orar, vamos pedir para que o Senhor esteja ministrando na nossa vida, no nosso coração, esse assunto tão importante que é a liderança. Jesus disse que nós devemos rogar ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara. E para nós, esses trabalhadores são os líderes que Deus tem levantado no nosso meio para fazer a obra que o Senhor tem proposto diante de nós. Feche os seus olhos, peça que Deus de fato venha ministrar ao seu coração nesses dias, nesse assunto. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos, eu invoco o teu nome, eu peço que o Senhor venha falar com cada um de nós. Possamos, ó Deus, de fato ministrar ao coração dos irmãos, possamos compartilhar destas verdades. Nós levamos a nossa mente cativa à obediência da tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar com cada um, edificar o teu povo e levantar nesses dias, nessa matéria, líderes verdadeiros, eficazes, que vão de fato, ó Deus, realizar a obra que o Senhor tem proposto a cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu quero começar aqui, você pode acompanhar, o que é liderança? É uma pergunta, é a primeira coisa que nós temos que responder. O que é liderança? Então, nós temos aqui algumas definições, então você pode acompanhar. Em primeiro lugar, liderança é a habilidade de influenciar pessoas por meio de comunicação, canalizando seus esforços para a consecução de determinado objetivo. Não é? Então, liderança, em primeiro lugar, é isso. Eu estou influenciando pessoas que estão ao meu lado, através da comunicação, ajuntando os esforços que estão ao meu alcance para realizar uma obra. Isso é uma definição de liderança. Liderança também é a capacidade... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, daqui a pouco não vou voltar para lá. Liderança é a capacidade de conseguir com que outras pessoas realizem, façam, às vezes por um momento, até mesmo aquilo que elas não querem ou não gostam, mas compreenderam a importância, o valor, e então estão tomando aquele encargo com você. Mas liderança também é serviço, né? É trabalhar na obra de Deus, na obra que o Senhor, ou em qualquer outra área que você está empreendendo, você está servindo, você está desenvolvendo aquilo, liderar, nutrir, transferir para os seus liderados, para a sua equipe, para aqueles que estão ao seu lado, aquilo que você tem, doar-se a si mesmo, doar o seu conhecimento, o seu coração, o seu encargo, para que outros possam ser, para que você possa ser multiplicado em outros e essa obra possa de fato ser realizada. E todo líder, né, nós vamos perceber que eles ajuntam em si algumas características. Todo líder é efetivo, verdadeiro, que realmente desenvolve uma obra. O líder, ele é um condutor, ele é o padrão. O líder, ele estabelece o padrão, ele fixa o modelo. É ele que diz, olha, é dessa maneira, olhem para mim, eu estou seguindo a Cristo e vocês devem me seguir como Paulo falou. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele estava ali para estabelecer um modelo, ele estava ali para estabelecer um padrão. Por isso, ser líder é uma coisa muito séria, porque o líder, ele estabelece a forma, estabelece o modelo, ele estabelece o padrão da liderança que está seguindo a ele. E isso traz, obviamente, uma responsabilidade muito grande. Então, o líder pode estar à frente de um trabalho político, pode estar à frente de um negócio, de uma empresa, de um trabalho na escola, na igreja, mas seja lá onde ele estiver, ele é essa pessoa que vai estar conduzindo o processo, que vai estar estabelecendo o padrão e que vai estar, obviamente, influenciando outras pessoas. Então, existem 5 características que eu quero te mostrar aqui de um líder. Está aqui, né? Seu PowerPoint que você pode olhar. 5 características de um líder. E eu quero compartilhar aqui um pouquinho de cada uma delas. A primeira característica que nós vemos é o senso de vocação. Um líder, ele tem um senso de vocação. Ele sabe que ele foi chamado para aquele propósito, para realizar algo importante que foi dado nas mãos dele, que se espera algo dele. Todo líder tem essa coisa no seu coração, essa compreensão de que ele nasceu para um propósito, melhor dizendo.
né? Você precisa de compreender que Deus nos criou para propósitos. E que há um propósito de Deus para a sua vida também. E como líder, você precisa carregar esse senso desse compromisso, desse propósito, dessa vocação, desse chamado de Deus para a sua vida. Alguns foram chamados para ser pastor, outros foram chamados para ser um advogado, para ser um médico, para ser um professor, para ser uma dona de casa. Mas em todo lugar deve acontecer liderança. E a primeira coisa que precisa acontecer, a primeira característica desse líder é que ele traz dentro dele essa convicção, essa compreensão, dessa vocação da parte de Deus para a vida dele. Essa é a primeira característica que nós vimos. A segunda é a habilidade para se comunicar. É muito importante que você, como líder, não apenas tenha a compreensão que há um propósito, que Deus te chamou, que Deus te colocou naquele lugar, mas que você também desenvolva, né, que você desenvolva ali a sua comunicação, saber falar a coisa certa para as pessoas certas, no lugar certo. Eu não estou falando necessariamente de eloquência, tá bom? Estou falando necessariamente de palavras bonitas, de efeito, coisas do tipo assim. Mas é importante você aprender a comunicar com clareza a sua visão, o seu projeto, o seu alvo, aquilo aonde você quer chegar, né? E obviamente, à medida que nós estamos compartilhando, isso vai ficando mais claro com você, mas você deve também procurar desenvolver essa característica na sua liderança, porque líder é aquele que fala. Aquele que fala tem a liderança, porque ele tem o poder de influenciar os seus ouvintes, ok? A terceira característica é que líderes, eles têm uma criatividade para resolver problemas. Isso é uma situação interessante, não é? Muitas pessoas entram no problema, mas líderes são resolvedores de problemas. Se você, na verdade, perguntar para um líder, o que você faz? Um dos trabalhos mais importantes de um líder é resolver problemas. Agora, eles resolvem problemas com sabedoria, resolvem problemas de uma maneira criativa. Às vezes, nós não precisamos de fazer um drama no meio de um problema. Então, tem um filme, né, muito conhecido, A Vida é Bela, que o pai com a criança ali naquele campo de concentração, ele tinha um problema. Ele tinha um problema com o filho dele naquela situação terrível. Mas ele foi criativo para resolver aquele problema. Ele criou, né, um ambiente de brincadeira para o filho dele numa situação complicadíssima de criar, de viver ali com o seu filho. Sabe, há tantas maneiras de sair de um problema, mas às vezes falta essa criatividade. E é tão importante que você busque isso de Deus, que você aprenda olhando aqueles que estão resolvendo as coisas dessa maneira. E eu acho que nós, como líderes, precisamos de aprender a ter essa criatividade para resolver os problemas, para evitar ambientes pesados que às vezes não são necessários e que com um pouco de criatividade você pode conseguir sair. Tudo passa por uma questão de ponto de vista, né? É aquela história. Um chegou lá, um vendedor de sapato, foi lá para a África e falou, olha, não tem condição, não tem como vender sapato aqui, porque ninguém usa sapato. Quer dizer, ele viu um problema, ninguém lá usava sapato, ninguém conhecia sapato, e ele achou que aquilo era um grande problema, porque não ia conseguir vender nada. Mandaram outro, e ele teve uma outra óptica. Ele falou, olha, mande todos os sapatos que vocês tiverem, porque aqui ninguém usa sapato, o mercado é maravilhoso, vou vender sapato para todo mundo. Você vê, o ponto de vista dele, a criatividade, obviamente, depois ele ia implementar a criatividade para fazer isso. Mas sabe que ela está ligada também a esse ponto de vista, ver as coisas de um lado positivo. Uma quarta característica dos líderes é que eles são generosos. Liderança passa por generosidade. Por quê? Porque para que eu lidere, eu preciso permitir que a minha equipe seja abençoada, que a minha equipe ganhe. Eu não posso querer ter uma liderança egoísta. Não há uma liderança verdadeira e efetiva para líderes egoístas. O verdadeiro líder, ele é generoso. Por quê? Porque ele permite que toda a sua equipe também goze dos benefícios da sua liderança, sejam abençoados, né? As pessoas precisam perceber na minha liderança essa generosidade, que elas são mais importantes para mim do que o trabalho delas, que eu não quero usá-las somente ali para o meu benefício próprio, o meu ministério, coisa do tipo. Pelo contrário, que eu quero que elas percebam essa generosidade, percebam esse querer doar-se, né? E se preocupar com elas e ser bênção na vida delas. Uma característica fundamental
na vida de um líder também. E a última característica que nós vemos aqui é a consistência, né? Consistência tem a ver com muitas coisas, tem a ver com constância, né? Tem a ver com conteúdo, com realidade, tá firme, não é? É algo real que está acontecendo. A liderança, ela passa por isso, porque isso produz o quê? Confiança. A consistência, ela traz com ela a confiança de que aquela pessoa, aquele líder, sabe o que está fazendo, já fez antes, é experimentado, conhece o que está fazendo, então eu posso confiar nele. A obra dele tem consistência, a liderança dele tem consistência. Eu posso depositar ali a minha vida, o meu trabalho, o meu tempo, porque eu sei que vai valer a pena. Então isso é tão importante, não é, nesse trabalho da liderança. Bem, nós vivemos hoje uma crise muito grande de liderança. Essa é que é a verdade. Procura-se desesperadamente por pais e mães espirituais. Pessoas que têm uma visão de Deus, um referencial de santidade, de integridade. Hoje em dia, nós sabemos que aí fora, os referenciais às vezes são artistas, são cantores famosos, são jogadores de futebol, e na verdade, sem caráter, sem santidade, sem integridade, sem propósito de vida. E o que falta no mundo hoje são líderes de verdade, líderes que realmente não são egoístas, mas que estão querendo fazer diferença ali na cidade deles, na nação que eles estão vivendo, na geração que eles estão. Há uma carência muito grande de verdadeiros líderes, que nós podemos dizer que são verdadeiros pais, são verdadeiras mães, são pessoas que estão amando o que fazem e amando as pessoas que estão fazendo com eles, que estão sendo modelos de santidade, de gente separada, de gente que tem um propósito, que está vivendo realmente para realizar algo segundo o coração de Deus, mas de gente também que não apenas tem essa convicção da vocação, como nós falamos, mas que tem integridade, que é o mesmo lá no púlpito e é também depois o mesmo quando ele está fora daquele lugar, que começa e termina as coisas, que realmente se posiciona pela palavra de Deus, que não negocia apesar das pressões que ele sofre, que seja esse modelo. Essa é a nossa oração, que Deus levante homens e mulheres de Deus que são modelo no nosso meio, que são padrão, que nós possamos olhar, e nós como líderes possamos dizer, como Paulo disse, olhem para mim, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu tenho santidade, tenho integridade, estou seguindo a Cristo, né? Não, às vezes as pessoas parecem piedosas, dizem, não olha para mim, olha para Deus. Pois mas Paulo falou, sede meus imitadores, olhem para mim, porque eu estou seguindo o Senhor. O líder não pode se furtar dessa responsabilidade. Não pode dizer para alguém não te seguir, não pode dizer para alguém não olhar para você. Você tem o compromisso de dizer, não, pode olhar para mim, porque eu estou seguindo o Senhor, eu sou esse modelo, porque essa é uma carência da nossa época, né? Nós somos cristãos chamados para liderar. Nós como crentes, fomos chamados para tampar essa brecha. Então tem um versículo na palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e o 14, você pode abrir a sua Bíblia. Está escrito assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então você vai perceber que nós somos essa resposta. O Senhor nos chamou para ser a luz no meio das trevas de um povo perdido, sem rumo, sem direção. Nós somos o sal para impedir o apodrecimento. Nós somos esse povo chamado para liderar, para exercer essa liderança, para tomar um caminho de santidade, de retidão, de integridade e dizer para as pessoas, há um caminho, há um propósito, nós estamos indo por ele e vocês podem nos seguir porque nós estamos andando nessa luz, nós estamos sendo esse sal, nós estamos fazendo essa diferença no tempo da nossa oportunidade. Bom, então, nós chegamos numa questão, a importância de formar uma equipe, tá certo? É muito importante que nós compreendamos, então, que é necessário que uma equipe seja formada. Um grande líder será bem-sucedido não somente pela sua capacidade de influência, mas pela sua capacidade de levar a sua influência ao nível da multiplicação.
ou seja, a formação de uma equipe. Não adianta simplesmente que eu ser uma pessoa influente. O que é necessário, o meu sucesso, o seu sucesso, vai depender mais do que você ser uma pessoa influente, mas também de você levar essas pessoas, influenciar essas pessoas ao ponto de se multiplicar nelas, ou seja, de formar uma equipe. Não adianta nada eu ser uma pessoa admirada, mas se não tem ninguém me seguindo de fato, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas obras, nos meus atos. Quer dizer, a liderança, o verdadeiro líder, é aquele que consegue influenciar pessoas, então, ao ponto de formar uma equipe verdadeira com ele, né, que está de fato seguindo, que está se reproduzindo. E presta atenção, eu não estou falando aqui, meu irmão, eu não estou falando aqui de clone, não é isso. Cada um de nós somos ímpar diante de Deus. Temos as nossas peculiaridades, as nossas características, a nossa personalidade, e Deus respeita isso e nós também. Não é? Então nós não estamos falando de clone, mas nós estamos falando de transferir um DNA, de transferir um encargo, de transferir uma responsabilidade, uma disciplina, não é? Um trabalhar, uma visão. E isso sim é importante dentro de uma equipe. E um líder de sucesso é esse líder que vai fazer essa diferença. Então, nós vemos aqui alguns exemplos, né? Daqui a pouco eu vou falar do exemplo de Jesus, mas antes eu queria comentar, por exemplo, dois grandes líderes que existiram na vida da igreja, dois grandes pregadores no século XVIII, chamado John Wesley e George Whitefield. Foram dois grandes pregadores. A influência de um e de outro foi, no entanto, diferenciada. Embora os dois foram grandes líderes, houve uma diferença na liderança deles. O fato de Wesley, e essa diferença foi que John Wesley, ele, além de ser um grande líder, ele treinou uma equipe. Né? Whitefield, quando ele pregava, certamente havia ali as pregações dele causavam um grande impacto nas suas mensagens, mas ele não passou a sua influência. Ele não conseguiu formar uma equipe. Já John Wesley não. Apesar de ser um líder grande, além disso, ele formou uma equipe. E após a sua morte, a sua obra pôde continuar com um forte impacto por muito tempo. Qual foi a diferença? Os dois eram grandes líderes, mas um se reproduziu. Sabe, você vai continuar na vida dos seus discípulos. Você vai continuar na vida dos seus filhos. Se você não se reproduz, a sua obra, o seu ministério morre no dia que você morre. Mas quando você partir, a sua obra, o ministério, o chamado que Deus tem para a sua vida, vai continuar na vida daqueles que o Senhor te deu e que você se reproduziu neles. Isso, obviamente, faz com que uma obra seja muito mais poderosa. Né? Então está aqui o exemplo de Jesus. O trabalho central de Jesus era concentrado na formação da sua equipe apostólica. Ele diz, fazei discípulos de todas as nações. Né? Jesus gastou todo o seu tempo aplicando ali o seu ministério em 12 homens. Você vê que você não vai ver Jesus abrir uma igreja sequer. Mas todos os 3 anos e meio do trabalho dele na terra foi investir, né, para valer na sua equipe. Foi se multiplicar naqueles 12 homens. Para que quando ele partisse, acontecesse o que aconteceu. Eles ganharam todo mundo conhecido daquela época. Eles tocaram naquela geração. Por quê? Porque o Senhor investiu na vida deles. Deus escolheu trabalhar com homens. A vida cristã, o ministério, a obra de Cristo, ela é divina, mas ela é soberanamente escolhida a passar pelo homem. E é por isso que é tão importante, por isso que Jesus se dedicou a fazer discípulos de todas as nações, né, estar ali com eles, investir o tempo neles, para que quando ele partisse, então, uma obra pudesse ser feita. Então, essa é a pequena introdução que eu queria deixar para você da definição de liderança. E agora nós vamos ver, a partir de agora, 17 características, 17 leis que governam, né, um trabalho em equipe. É muito importante que cada uma desses pontos que nós vamos colocar seja acrescentado na sua vida, na sua liderança. Eu quero que você vá assumindo. Nós vamos tentar ministrar aí umas 2 características, 2 leis por aula, para que você possa assimilar
e então essas leis possam realmente fazer diferença na sua liderança. E a primeira que nós vamos ler é chamada a lei do significado. Ok? Lei do significado. Diga comigo, a lei do significado. A lei do significado. O que é aqui a palavra principal? É um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Vamos repetir? Repete comigo. Vamos lá assim. É um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. É um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Isso é uma grande verdade. Todos nós, às vezes, admiramos os realizadores, os pioneiros, os individualistas audazes, pessoas que às vezes lutam sozinhas, mas a verdade, meu irmão, é que sozinho nenhum indivíduo consegue realizar algo de fato de valor. Sozinho você não vai fazer algo realmente muito grande, você não vai conseguir ir tão longe. Todo ato aparentemente individual na verdade, a realização de um esforço de uma equipe. Por exemplo, quando você vai no cinema, então tem lá o diretor daquele filme consagrado, ganha o Oscar, ganha prêmios e tal. Mas, e fica parecendo que é uma obra toda dele. Mas se você ficar até o final do filme, você já viu aquele tanto de nomes que vão passando, câmera, fotografia, luz, edição, gravação, tarará. Muitos, centenas de nomes que estão ali. Aquilo aquilo ali é a equipe que trabalhou naquele filme. É o que estava junto com aquele diretor para produzir. Então você vai perceber que aquele grande filme premiado não é, na verdade, fruto do trabalho de um homem, mas é de um conjunto de pessoas. Não é? Ninguém pode imaginar que uma pessoa só vai, de fato, conseguir realizar uma obra de valor. Não é? O valor do trabalho em equipe. Qual que é o valor do trabalho em equipe? Então, repetindo, é um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Não é? É muito importante. Você não pode fazer nada de valor real sozinho. Essa é a lei do significado. Você não consegue fazer algo de fato de valor se você estiver sozinho. Não existem problemas, né? Coloquei aqui essa frase, não existem problemas que não possamos resolver juntos. Mas sozinhos poderemos resolver apenas alguns. Então veja, pode ser o problema que for, mas se há uma equipe envolvida, nós vamos resolver. Mas sozinho, nós só vamos resolver algumas coisas. Veja, lá em Gênesis, no capítulo 11, vocês se lembram daquela situação, se não me engano 11, não sei, 11, 6, a Bíblia fala da Torre de Babel. Né? E a Bíblia fala que eles tinham ali uma situação, um problema que eles queriam resolver. E era contra Deus. Mas a Bíblia fala que Deus desceu para ver, e a Bíblia fala que o veredito de Deus é: esse povo é um, esse povo tem a mesma linguagem, agora tudo que eles quiserem fazer, nada lhes será impossível. Por quê? Porque eles eram unidos. Muito mais a obra de Deus, se nós estamos envolvidos para realizar a vontade do Senhor. Também nada nos será impossível. Agora, sozinho, você não vai ir muito longe. Sozinho, você não vai conseguir resolver muita coisa. Mas juntos, provavelmente, não haverá nada que nós não possamos realizar. Né? Agora, existem razões para isso, que eu quero mostrar para você. Razão, a importância de nós termos uma equipe. Eu quero te dar aqui algumas delas. A primeira razão que é importante, que é fundamental o nosso trabalho em equipe, é que as equipes envolvem mais pessoas, né? Mais recursos, mais ideias e energia do que uma única pessoa. Isso é o óbvio. Né? Uma equipe, ela tem mais de tudo. Tem mais gente, tem mais dinheiro, tem mais ideia, tem mais energia. Então, ela vai, com certeza, poder realizar uma obra muito maior. É uma obviedade que, às vezes, pessoas, na sua ignorância, na sua arrogância, no seu orgulho, se esquecem, mas que é uma coisa tão importante, tão grandiosa, tão preciosa. Segundo, as equipes maximizam o potencial de um líder e minimizam as suas deficiências. A equipe, se você é alguém com muitos talentos, capaz, com tantas coisas, ótimo. Mas sabe de uma coisa? A sua equipe, ela vai potencializar tudo que você tem, toda a sua liderança, porque você vai ter um apoio muito maior. E o melhor, além de maximizar o seu potencial,
ela vai minimizar as suas deficiências, porque ela vai suprir você na parte que você é fraco, na parte que você não consegue realizar bem. Talvez você é uma pessoa brilhante ali para fazer alguma coisa, mas não é tão organizado na agenda, não é tão organizado nas finanças. Mas se você tem pessoas te apoiando, então aquele projeto pode ter um sucesso muito maior, porque eles vão te ajudar a você ter tempo para explorar o seu potencial e vão também ajudar a tampar a parte frágil do seu ministério. Vamos continuar aqui. Terceiro motivo da importância de um trabalho em equipe. As equipes apresentam múltiplas perspectivas sobre como atender a uma necessidade ou alcançar um objetivo. Sabe, às vezes nós estamos diante de desafios, diante de problemas, mas e você pensa, você olha, você não consegue ver uma saída. Mas a equipe não, a equipe como ela é muito maior, várias cabeças estão pensando, estão orando. Quando nós sentamos juntos e começamos a discutir, de repente sai uma ideia de um aqui, daquela ideia ele já, também isso poderia ser assim. A equipe, ela amplia a perspectiva, ela multiplica a perspectiva sobre como atender a uma necessidade, a uma situação que está acontecendo ali. Isso é muito precioso, isso tira você da sua caixinha, tira você, às vezes, ali daquela situação fechada, pequena, que você não estava conseguindo ver, né? Porque a equipe vai ver de um outro ponto de vista, de um outro ângulo que você não estava vendo. Então, esse também é um motivo importante. Quarto motivo tão importante de se ter uma equipe é que as equipes compartilham o crédito das vitórias, ok? E as responsabilidades das perdas. O crédito das vitórias e as responsabilidades das perdas. E isso favorece a humildade e diminui a culpa. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando nós ganhamos, não sou eu que ganhei, foi a equipe que ganhou. Então isso produz humildade, para ninguém ficar aí pensando que ganhamos o jogo porque eu que fiz toda a vitória. Multipliquei a célula porque eu sou o líder. Batizamos tantas mil pessoas porque eu estava à frente. Não, quando você tem uma equipe, a vitória é de todo mundo. Então, se a vitória é de todo mundo, isso promove a humildade no coração do líder. E, por outro lado, caso também não consigamos alcançar o nosso alvo, o nosso propósito, o nosso objetivo, a equipe ajuda a diminuir a culpa, porque se nós ganhamos juntos. Mas se nós perdemos, todos nós perdemos também, eu não estou sozinho. Então, isso é muito mais precioso, mais confortável e real, né, realmente dentro de uma liderança. Quinto motivo da importância de se ter uma equipe é que as equipes cobram do líder manter o objetivo. Isso é uma coisa interessante. Sabe que na casa da gente, às vezes as coisas funcionam assim também, né? Nós funcionamos ali às vezes como uma equipe, nada combinado necessariamente, mas eu estou liderando os meus filhos e às vezes eu ensino coisas para eles, falo coisas para eles e eles não se esquecem. E às vezes ali na frente, se porventura eu me desviar um pouco do propósito que eu ensinei, eles vão me cobrar aquilo. Desde um sinaleiro, né? Desde ensinar que não se passa um sinaleiro fechado, e se um dia porventura eu ousar fazer isso, às vezes acontece de madrugada, meia-noite, 1h da manhã, voltando para casa, o perigo do lugar, às vezes não vem carro, um dia eu fui passar ali no sinal. E aí meu filho falou, pai, mas está vermelho. Ele mesmo estava me cobrando aquilo, porque eu já tinha ensinado para ele, ainda que eu expliquei a situação. Mas, sabe, a equipe ela tem esse poder de ajudar você a não sair do foco, porque você chamou ela, você explicou o seu objetivo, o seu propósito, as pessoas estão empenhadas. E se de repente você começa a fazer outras coisas, a equipe mesmo vai te ajudar a repensar o caminho que você está tomando. E o sexto e último motivo da importância de se ter uma equipe é que as equipes simplesmente podem fazer mais do que um único indivíduo. Isso é óbvio, né? Uma equipe é muito superior, é muito maior do que uma pessoa só. E, obviamente, por isso, ela pode servir muito mais, ela pode fazer muito mais que uma equipe. Agora, nós vamos ver, então, sendo que nós temos tantos motivos positivos de uma equipe, por que há pessoas que querem fazer as coisas sozinhas? Então, aqui uma outra pergunta para você. Por que algumas pessoas querem fazer as coisas sozinhas, já que
ter uma equipe, nós vimos ali 6 razões tão importantes de se ter uma equipe, porque que ainda tem gente que quer fazer sozinho. Eu vou te dar aqui alguns motivos porque algumas pessoas resistem em ter de fato uma equipe. Às vezes você até tem uma equipe nominal que o pastor te colocou, é a sua rede, você tem que cuidar, é a sua célula, mas na prática muitas vezes você está sozinho, está tomando as decisões sozinho, autoritário, define como tem que ser e de fato não participa de uma equipe. Qual o motivo? Primeiro motivo, o ego. O ego é o primeiro motivo. Então, dentro dessa questão do ego, nós precisamos de responder o seguinte, a pergunta não é se você pode fazer tudo sozinho, mas sim quanto tempo você vai levar para perceber que não pode. Está entendendo a diferença? Então, a pergunta que eu tenho que fazer é essa. Não é se eu posso, será que eu consigo realizar essa obra sozinho? Será que eu consigo multiplicar essa célula sozinho? Será que eu consigo encher um encontro sozinho? Será que eu consigo pregar ali sozinho e abrir uma igreja sozinha e uma viagem missionária sozinho? Não, a pergunta está errada. A pergunta é quanto tempo será que eu vou levar para descobrir que sozinho eu não consigo? A obra de Deus não é feita só. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Sempre enviou de 2 a 2. É necessário uma equipe. O trabalho em equipe, ele nasce quando você se concentra no nós, em vez de se concentrar no eu. Enquanto sou eu que estou fazendo, eu que estou indo, eu que estou dizendo, eu que estou realizando, então você está com uma obra pequena. Mas quando nós estamos indo, nós estamos pregando, nós estamos falando, então uma obra está acontecendo. Sabe que eu tenho esse costume, mesmo que eu vá pregar sozinho em algum lugar, em algum prédio, em alguma igreja que me convidaram, às vezes alguém me pergunta, e aí, onde você estava? Eu digo, não, nós estávamos em tal lugar. Mas, nossa, quem tinha alguém com você? Sim, não estavam presentes, mas a minha equipe estava comigo, me apoiando na minha ausência, realizando o trabalho ao meu lado, para que eu pudesse estar ali. Então, na verdade, o nós é que faz toda a diferença e que vai diminuir o ego, né? Que vai, na verdade, colocar ele no lugar certo, que é a cruz. O segundo motivo pelo qual as pessoas muitas vezes não querem formar uma equipe é a insegurança. Insegurança é uma coisa terrível. Algumas pessoas deixam de promover o trabalho em equipe porque se sentem ameaçadas. Essa é que é a verdade, né? E isso é uma coisa tão pequena, tão medíocre. Eu já vi isso tantas vezes. As pessoas não querem ter uma equipe porque pode ser que alguém na equipe seja maior do que ele e ele tem insegurança. E o primeiro passo para se estimar a inteligência de um líder, para ver o tamanho de um líder, é olhar os que estão ao seu redor. Então, nós vamos ter agora aí eleições para presidente, né? Senador, deputado. E você sabe, uma das maneiras que eu uso para escolher o meu candidato, além de, obviamente, ouvi-lo, é ver a equipe dele. Porque gente grande não vai andar do lado de gente pequena, medíocre. Sabe que pessoas honestas não vão caminhar com pessoas desonestas. Pessoas desleais sempre vão andar com gente desleal também. Então, olha para a equipe de um candidato, você vai saber quem ele é. Olha para a equipe do pastor, você vai saber quem ele é. Olha para os seus discípulos e eles vão dizer quem você é. Quer conhecer uma pessoa? Conhece os filhos dela. Os filhos deles são o reflexo daquilo que ele é. Essa que é a verdade. Se nós queremos ver a liderança, nós vamos estar ali. Então, pessoas inseguras só vão ter gente medíocre do lado dela. Ele nunca vai aceitar alguém que questiona, ainda que com o coração correto. Nunca vai aceitar alguém que pense, né, que tem um argumento, que tem uma opinião para dar diferente da dele, porque ele se sente inseguro. Então, ele vai se cercar de pessoas medíocres, vai ter uma equipe medíocre que nem pode ser chamada de equipe, e vai realizar uma obra medíocre também. Tudo por quê? Medo, insegurança. Mas aí alguém pode perguntar, pastor, mas pode ser que de fato não apareça alguém maior, e aí? Oh, meu Deus do céu, se aparecer alguém maior do que eu deveria, mais do que nunca, dar lugar para ele. Porque se é maior, esse é o lugar dele, não o meu. Quer dizer, percebe que uma coisa está ligada com a outra. Mas quando você tem o ego, você também muitas vezes traduz ele na insegurança. Somente líderes confiantes é que transmitem poder para outros. Se você é líder e você nunca delega nada, é porque você tem insegurança e por isso você não transfere. Por que não transfere? Porque tem medo de perder o lugar. Líderes inseguros fracassam ao construir equipes
por desejarem manter o controle sobre tudo, ou porque tem medo de ser substituído por alguém mais capaz. Essa que é a verdade. Por isso que eles nunca delegam nada. Por isso que eles nunca deixam que outros também façam. Porque tem medo de aparecer alguém mais capaz, né? Tem medo de perder o controle, e aí a obra fica parada, porque não vai conseguir avançar sozinho. Vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo é a ingenuidade. Líderes ingênuos subestimam a dificuldade de realizar coisas grandes e, como resultado, tentam seguir sozinhos. Tem muito líder que não forma uma equipe, né, e aí ele já está falhando no papel de liderança, porque ele é ingênuo. Ele acha na cabeça dele que aquela obra maravilhosa, grande, desafiadora, pode ser feita sozinho. Ele não entendeu ainda, ele não viu. Às vezes até não é por maldade, que sozinho ele não vai conseguir realizar uma obra grande, que é necessário outras pessoas. E por isso ele está fazendo as coisas sozinhos. Algumas pessoas descobrem que os seus sonhos são maiores do que a sua capacidade. Eles sonham, eles veem aquele sonho, e depois eles percebem que aquele sonho é maior do que ele poderia fazer. E, obviamente, percebem que não vão atingir os seus objetivos sozinhas. E aí, então, elas vão corrigir isso, vão convidar outro para participar daquele sonho, vai montar uma equipe e vai encontrar e vai realizar esse sonho. Agora, outras pessoas não. Outras pessoas nunca percebem isso. E, como resultado, também nunca vão realizar os seus sonhos. Nunca vão realizar os seus objetivos. Sabe que essa é uma maneira que o Senhor tem, eu acho, de nos manter na humildade. É aquela história, eu te dei um sonho enorme. E esse sonho é maior do que você. Para que você saiba que sozinho você não pode fazer isso. Sozinho você não vai multiplicar uma célula. Sozinho você não vai encher um encontro. Sozinho você não vai levar a igreja a crescer. Sozinho você não vai ter um bom negócio. Não é? Sozinho você não vai ter uma família. É necessário te dar esse sonho, mas é necessário que ele seja compartilhado com outros para que você possa alcançar. Quarto motivo pelo qual as pessoas não formam uma equipe: temperamento. Sabe que algumas pessoas são tão introvertidas que simplesmente não pensam em termos de formar ou participar de uma equipe. Pessoas são tão ali voltadas para si, tão tímidas, tão introvertida, ela não consegue se ver no meio de uma equipe, porque talvez é aquela coisa, nossa, eu vou ter que falar, eu vou ter que me posicionar, e aí acabam na mediocridade se fechando. Nós precisamos de uma equipe para realizar alguma coisa de valor, uma coisa duradoura. Importante você entender isso. Você tem que vencer essa timidez, essa questão do seu temperamento. Você tem que levar para a cruz também. Não dá para esconder atrás disso. Você sabe que para aquele que é muito falante, a cruz é ficar calado. Mas para aquele que não fala nada, que é tímido, a cruz é falar. De toda maneira, você tem que se posicionar pela cruz. Você não pode se esconder atrás de um temperamento tímido. Não, você tem que posicionar, você tem que vencer isso, você tem que encarar essa situação e saber que você precisa de participar de uma equipe se você quer participar de uma obra maior. Né? Nós precisamos de definitivamente acabar com isso, acabar com essa situação de que a obra de Deus pode ser feita sozinho. Se você deseja realizar algo de valor, algo grandioso para Deus, você tem que se unir a mais alguém. Lembra do nosso tema, nosso lema desse capítulo. É um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Vamos repetir isso comigo? Diga comigo. É um número muito pequeno para se alcançar a grandeza. Ok? Isso é fundamental. Então, esse é o primeiro capítulo que eu queria te mostrar, que você precisa compreender. Vamos passar aqui para o capítulo número 2. A segunda lei, né, então, que nós queremos falar, é a lei da perspectiva global. Nós falamos da lei do significado, né, que é um número muito pequeno, não dá para ser alcançado, coisas grandes sozinho, a lei do significado, grava isso. E agora vamos para a segunda lei, a lei da perspectiva global. O que é essa lei, né? A lei da perspectiva global. Qual que é o tema dela? O objetivo é mais importante que a função. Repita comigo, leia aqui comigo. Ndolaci, o objetivo é mais importante do que a sua função. É muito importante você entender isso. O objetivo é mais importante
do que o meu papel individual. Ou seja, o time é mais importante do que a minha posição. Eu posso ser um centroavante de um time, mas eu tenho que jogar pelo time, não por mim mesmo. Não adianta nada se eu não ajudar no retorno, na marcação. Eu faço gol, mas eu não ajudo a marcar. Veja, eu estou pensando só em mim, só na minha posição. Então, eu como um líder, se eu tenho uma rede, se eu sou um pastor, eu tenho que pensar no todo. Então, eu me lembro, no passado, eu estava formando alguns discipuladores que tinham chamado para pastor, e então nós tínhamos ali feito a nossa reunião, e nós tínhamos os nossos alvos. E o alvo era da equipe, cada um tinha que alcançar a sua parte para que a equipe toda chegasse ali. E eu me lembro que não estavam chegando, e um deles, que tinha alcançado o seu alvo até aquele momento, aí ele falou para mim, olha, a minha parte eu fiz, eu alcancei o meu alvo. Eu falei, mas qual parte que você acha que é a sua? Você faz parte de uma equipe, não adianta nada, só você alcançar o seu alvo, se os irmãos não alcançarem. Então, eu falei, você precisa ajudar eles também. Se você tem tido sucesso, você tem que trabalhar para a equipe toda alcançar. Por quê? Porque a equipe toda, o trabalho global, é mais importante do que a sua parte propriamente dita. Algumas pessoas acreditam que tudo gira em torno das suas necessidades, dos seus próprios objetivos, dos seus próprios desejos. Mas eles não compreenderam que a perspectiva maior, a obra maior, é muito mais importante do que a dele sozinho. Não é? Eu vi uma vez numa camiseta um escrito dizendo assim, a minha ideia de equipe é um grupo de pessoas fazendo o que eu mando fazer. Né? Mas sabe, liderar não é mandar os outros fazer. É conseguir despertar neles o desejo, o coração e a realização. É muito mais do que isso. Uma equipe não é um grupo de pessoas sendo usadas como ferramenta por um indivíduo com motivações egoístas. Liderar não é levar aquele grupo que está ao meu lado a realizar as minhas ambições pessoais. Liderança não é isso. Liderança não passa pelo egoísmo. Não passa em usar pessoas em benefício próprio, mas sim em compartilhar com elas. Não é? Então, isso é tão importante. O objetivo é mais importante do que os nossos papéis individuais. Uma equipe não é um grupo de pessoas sendo usadas como ferramenta por um indivíduo com motivações egoístas, como eu falei. Bem, tudo tem a ver com a equipe. Se a equipe quer alcançar o seu potencial, então cada jogador deve estar disposto a subordinar seus objetivos pessoais ao bem do time. Se alguém quer participar de uma equipe, ele tem que esquecer, em primeiro lugar, o seu objetivo pessoal para que toda a equipe possa ganhar. Times vencedores possuem jogadores que colocam o bem da equipe acima de si mesmo. Ou seja, eles estão dispostos a sacrificar o seu papel em nome de um objetivo maior. Eu abro mão, não é, dos meus objetivos pessoais. Por quê? Porque eu quero ver o bem da equipe. Eu quero o todo. Então, antes de pensar em mim mesmo, antes de pensar nos meus próprios alvos, nos meus próprios objetivos, eu tenho que perguntar se o da equipe está sendo alcançado. Né? Eu sei que nós temos tido, por exemplo, agora, bem recentemente, essa situação aí da Fórmula 1, do Felipe Massa tendo que abrir espaço para o companheiro de equipe dele, por exemplo, lá na Ferrari, ganhar ali a corrida e tal, talvez porque, eu não sei os detalhes, talvez porque tenha mais chance de vitória. Eu sei que, por um lado, isso é muito ruim, reconheço realmente. Mas, sabe, por outro lado, também ele tem demonstrado um espírito de equipe. E, às vezes, no esporte, pode ser que isso não... nesse momento em que parece que ele também tem chance, não é muito legal. Mas sabe, se ele não tem mais chance e a equipe pode ganhar com outro, por que não fazer? Né? Talvez não nesse momento, dessa maneira, eu também não concordo. Mas se fosse numa situação distinta, tá certo pensar pela equipe. Né? E nós precisamos de aprender a separar isso. Então, nós precisamos aprender a enxergar a perspectiva global. Em equipes de sucesso, o que é isso? Cada membro tem um papel a desempenhar e cada papel contribui para a perspectiva global. Então, numa equipe de sucesso, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua parte, mas a parte dele soma o todo da equipe.
E isso tem que ficar claro para cada um. Então, se você participa de uma equipe, se você tem uma equipe, você tem que entender que há um trabalho para cada um fazer e que esse um de cada vai trazer o todo. Nem todos em um time campeão vai se destacar, vai ser o melhor, vai conseguir notoriedade. Mas sabe de uma coisa? Todo mundo vai poder dizer, nós ganhamos, nós somos os campeões. Às vezes tem gente que foi para a Copa do Mundo, lá no time, na seleção da Espanha, que ficou no banco a Copa inteira. Ele até não jogou, mas estava lá. Ele estava apoiando, precisou, e ele vai poder dizer que ganhou, apesar de talvez ninguém nunca nem ter ouvido o nome dele na televisão. Então é preciso coragem, é preciso determinação para reconhecer que o objetivo é mais importante do que o meu papel. Isso é altruísmo, né? Isso é abrir mão de si mesmo para um objetivo maior. Isso é nobreza, isso é reino de Deus. E é isso que é liderança. Vamos avançar. Bem, pastor, então como deixar de ser uma pessoa independente e se tornar participante efetivo de uma equipe? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu quero colocar para você. Procure a perspectiva global dentro da sua equipe. Da onde você está, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, no seu grupo. Tudo começa com uma visão. Você precisa de um objetivo. Se não tiver, não poderá ter uma verdadeira equipe. Então você precisa de conhecer. Se eu participo, qual que é a visão para nós que nós queremos conquistar a nossa geração, né? Através de células que se multiplicam uma vez por ano, de cada casa uma igreja, a extensão da igreja, cada crente um ministro. Então, essa visão tem que estar clara, essa é a perspectiva maior, global, tem que estar clara para mim. Começa por aí. Se todo grupo adota a visão para alcançar o maior, para alcançar aquela geração, para alcançar o todo, então as pessoas têm o potencial de se tornar uma equipe eficiente. Por quê? Porque todo mundo agora está falando a mesma coisa. Lembra do versículo lá em Gênesis que eu comentei? O povo era um e tinha a mesma linguagem. E Deus falou, já não haverá impossíveis para tudo que eles quiserem fazer. É isso. Quando a equipe é uma, está falando a mesma coisa, tem o mesmo valor, então já não vai haver impossíveis para tudo aquilo que eles querem fazer. Por quê? Porque estão fazendo em unidade. Os líderes, eles têm o papel de captar, né, de ter clareza, de internalizar aquela visão e depois de comunicar a ela. Eles devem ver primeiro, né, devem perceber na frente e então depois ajudar todo mundo a ver também a importância, o peso e o valor daquela obra. Se você é o líder, seu papel é fazer aquilo que só você pode fazer, que é o quê? Mostrar a visão para as pessoas que Deus tem colocado do seu lado. Influenciar, contagiar o coração delas, abrir os olhos, mostrar, né, a grandeza que é, a oportunidade que é de fazer a obra de Deus, de servir o Senhor, de conquistar uma geração, se esse é o propósito, ou se é lá no seu trabalho, na sua família, seja lá onde você estiver liderando. Cabe a você mostrar, cabe a você colocar ali no coração deles. A segunda coisa é avalie a situação. A perspectiva global nos ajuda a identificar a que distância nós estamos de alcançar o propósito. Quando eu tenho a perspectiva maior, então se eu falo, olha, irmãos, o nosso alvo como rede de jovens aqui, com várias redes de pastores, é batizar 1000 jovens no dia tal. Então essa perspectiva maior, então eu vou distribuir ali para cada um o seu alvo, ela vai me ajudar a ver onde que eu estou. Então nós já temos 500, então faltam tanto assim para cada um. A perspectiva global ela vai nos ajudar a isso, não é? Para as pessoas que trabalham em equipes, ver o tamanho da tarefa diante delas não as preocupa necessariamente. Por quê? Porque elas querem encarar o desafio. E isso é importante. Terceira coisa, prepare os recursos necessários. Não há problema em pensar alto se você tem munição suficiente. Não importa se a guerra é grande, se eu tenho munição, eu posso encarar. Em qualquer tipo de equipe, não se pode progredir sem os equipamentos adequados, as instalações, os fundos e assim por diante. Quanto melhor é a estrutura de uma equipe, menores distrações os membros da equipe terão ao tentar alcançar aquele objetivo, ok? É muito importante que você entenda isso. Nós vamos terminar essa aula, na aula que vem a gente vai estar continuando esse assunto e eu vou te dar mais motivos ainda da importância de se ter uma equipe,
mas eu quero que hoje, nesse momento, você coloque no seu coração que você é um líder, que você foi chamado por Deus e que você deve carregar esse encargo, influenciar as pessoas e transferir um DNA. E com certeza você vai ser usado por Deus para a obra que o Senhor tem te chamado nesses dias. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.